filme conta a história de uma mãe com duas crianças, que são colombianas, e eles vêm da Colômbia para o Brasil, fugindo dos conflitos armados de lá, e acabam encontrando o pai das crianças vivendo na fronteira, numa ilha chamada Ilha da Fantasia, um pai que tinha sido dado como morto. E aí, aos poucos, eles descobrem que essa ilha é toda tomada por fantasmas. Tu abuelita ya te ha contado sobre los fantasmas de acá de la isla. O filme é todo rodado ali na tríplice fronteira, entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, nesse lugar chamado Ilha da Fantasia, que é uma ilha que surgiu ali no Rio Amazonas e que fica 4 meses embaixo da água e 8 meses para fora da água. Falando isso que é quase um personagem também, essa ilha. Eu falo através dos silêncios, né? Um silêncio que grita muitas vezes, né? A gente também tem uma questão de linguagem, né? Que eu trouxe essa questão do fluorescente para o filme, que faz muito parte da cosmologia local. Eles veem a natureza, os espíritos, né? Com essas cores assim, então foi uma coisa que a gente incorporou na linguagem do filme. E essa coisa da dignidade, assim, as casas, né, da Ilha da Fantasia são todas pintadas, tem flores na janela, sabe? Você tem uma coisa assim muito, enfim, desse cuidado de criação, não sei nem dizer se é feminino, mas assim, desse cuidado realmente de ter um ambiente propício para a vida, né? Então, sou a Gabriela Amaral Almeida, diretora do A Sombra do Pai, que é um filme sobre uma relação difícil entre pai e filha, uma menina de 8 anos, e um pai que é um pedreiro que perdeu tanto a mulher quanto um amigo porque parece ser um acidente na obra. Então a história é sobre o relacionamento difícil desses dois personagens. Eu trabalhei com o Júlio Machado, né, que é um ator muito sensível, e trabalhei muito na chave da exaustão. Então toda a preparação dele, eu tinha como base a construção desse corpo, a consciência desse corpo cansado, né, de um pedreiro. Você fala dos meus personagens, né, eu acho que eles são ignorantes da maior parte do inconsciente deles. Eles precisam ser, né, eles agem porque eles estão na vida, eles têm que agir, eles têm que falar, mas assim, as reais questões filosóficas não são de alcance desses personagens, eles precisam de uma jornada para alcançar isso. Então isso não abre a porta pra gente estranha, tá? Só pra mulher da marmita. O nome dela é Neide. Não, Nara. Gilmara. E a construção da Nina e da Cristina passava muito pela costura da confiança entre as duas, que ao mesmo tempo é também briga, é como se fosse uma relação de irmã mais velha e irmã mais nova. Elas dividem um quarto, né, na casa, dormem num beliche. Com relação ao horror, eu acho que é um gênero que eu sempre absorvi a partir dos personagens, do que eles sofrem. Então o horror ele tem uma capacidade de tornar alegóricos os medos dos personagens e para mim, a sensibilidade potencializá-los, né? Eu quero que você faça um filme. Você tá de sacanagem comigo, né? Não. A sua profissão não é fazer filme? O filme Ilha vai contar a história do Emerson, que sequestra o Henrique, que é um premiadíssimo cineasta baiano, para fazer um filme sobre a sua vida na ilha, né? Que é o lugar de onde ele fala que quem nasce na ilha nunca consegue sair de lá. O filme por um sequestro, assim, né? Na hora que eles terminarem o filme, ele libera o Henrique e o Henrique pode voltar para casa. Aí a direção é entre mim e o Ari Rosa, né? Na verdade é um grande jogo que é travado, né? Acho que é um jogo que parte inicialmente entre nós dois e a equipe e os atores, mas que existe um jogo travado entre o próprio Henrique, o próprio Emerson, né? O Tacli, que é o câmera que fica filmando tudo isso, e o espectador também, né? Então acho que é brincar com essas camadas do fazer cinema, né? E tentar sair desse lugar da neutralidade do fazer cinema também. Você é um bandido que me sequestrou. Rapaz, Tacli. Tá me chamando de bandido. Me amarrou aqui nessa cadeira e enfiou a arma na minha cara pra fazer um filme. Com você. Eu acho bom a gente evoluir porque esse é só o primeiro plano. Ah, então você tá me chamando pra rodar um filme que já tá rodando. Essa é a graça. Eu
acho que é a gente tentar encarar que os personagens são complexos, né? E aí trazendo esse lugar da representação, né? Principalmente dos personagens periféricos, né? O Emerson é um personagem periférico e aí tentar entender que ele traz na subjetividade dele, na própria vida, uma série de complexidades que você só vai conseguir aceitando participar do jogo, né? Bora pra próxima. Não, não vou fazer não. É até bom essa resistência dele que valoriza o primeiro Ô, ato. velho, eu não vou fazer não. Valeu então, corta. Mas eu não... Essa aqui é a Juliana, eu quero apresentar ela para vocês. Ela vai começar a trabalhar com a gente na segunda-feira. E aí? E aí, gente? Beleza? Beleza. A temporada conta a história da Juliana, que é uma mulher que sai do interior de Minas e ela sai de lá para trabalhar em Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de BH, para trabalhar no combate à dengue. É um filme onde a gente pode acompanhar o nascer de uma pessoa em um novo lugar. À medida que a gente começa a conhecê-la, no momento em que ela começa a conhecer um novo espaço, uma nova cidade e novas pessoas. Tudo estava ligado à mudança, assim, a mudança geográfica, mudança temporal, mudança de visual, né? Mudança de status, assim, digamos, do relacionamento, assim, e tal. Tanto com o relacionamento amoroso quanto o relacionamento com os colegas de trabalho que se tornam amigos. Todo momento é isso, assim, de tentar acompanhar uma vida que está em transformação. Prima, mas se eu te contar uma coisa, você não fala pra ninguém, né? Claro. O que eu posso dizer dela? Ela quase teve um filho, ela se apaixonou por alguém, ela se separou, ela mudou de cidade, ela aprendeu um novo trabalho. Esses são os grandes acontecimentos na vida dela. Então, não é o que acontece, o que faz, o que valoriza a trama ali, o que valoriza nela, é como acontece, né? Um olhar para uma natureza humana. Então, tudo que acontece com ela é de uma humanidade tão grande que é quase comum. Ela tem a dimensão do comum, sabe? E isso é muito rico. É gente demais, né? Pra caralho. Eu fiz a minha música justamente como arma, pensando que o primeiro alvo era eu. Bicha Travesti é um filme que não é um filme sobre a Linda Quebrada, é um filme com a Linda Quebrada, que a Lin fez o roteiro com a gente e participou de várias etapas do processo. Essa parceria com a Lin, ela nasce e ela só fortalece o filme, né? Eu acho que está no momento realmente da gente fazer o filme junto com as pessoas e não somente sobre elas. A única condição que a Lin colocou era que tivesse afetividade nesse filme. Isso se perpetuou durante todo o processo. Eu acho que ele tem muita coisa sobre esses corpos desviantes, esses corpos desobedientes que a sociedade não quer que exista. Só que eu acho que a partir do momento que essas pessoas, esses corpos, eles foram ganhando espaço na sociedade, essas pessoas começam a colocar em choque a nossa normalidade. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona um movimento e vai, desce a viadagem, vai, desce e vai, desce a viadagem. O Bicha Travesti, de alguma forma, para mim ele é um grito de liberdade, de esforço. Então, assim, existe um desejo, sim, que a gente faça as pessoas pararem e pensarem: será que a gente não pode falar disso hoje? Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, corpo de mulher. Ela tem jeito, tem bunda, tem peito e um pau de mulher. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher. Ela tem jeito, tem bunda, tem peito e um pau de mulher.